Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares, onde aqui nesse canal você encontra conteúdo diversificado, onde você vai encontrar conteúdo científico e dentre outros, né? Incluindo várias videoaulas. Eu tenho várias playlists aqui onde você pode assistir para agregar nos seus conhecimentos para a sua faculdade. O tema da nossa aula de hoje é para falar sobre as pteridófitas. Para quem não sabe, as pteridófitas, elas são plantas, plantas que estão aqui imersas, distribuídas de forma muito significativa. E muitas das vezes nós podemos encontrar essas pteridófitas na casa da nossa avó, por exemplo, né? As pteridófitas existem vários exemplares, como por exemplo as samambaias. As samambaias, elas são plantas que comumente nós encontramos de forma muito simplória, né? Muito comum encontrar uma samambaia, por exemplo, na casa da nossa avó. Então, as pteridófitas, elas são de fato as samambaias. Mas a gente vai ver que existem outras espécies e outras diversificações de pteridófitas, né, desse grupo das pteridófitas. Então, antes de a gente se desbruçar de fato nos conteúdos relevantes às pteridófitas, onde nós iremos abordar os conteúdos relacionados aos aspectos morfológicos, a sua taxonomia, a sua biodiversidade, nós iremos introduzir esse conteúdo falando a respeito dessas pteridófitas há milhões de anos atrás. Essas pteridófitas, elas estão imersas ao nosso ambiente há cerca de 300 a 400 milhões de anos atrás. E elas tiveram ali o seu início do seu desenvolvimento no período geológico do Devoniano. Posteriormente, no período devoniano, essas plantas elas começaram a ter uma melhor abundância na sua distribuição e, consequentemente, das suas espécies no período do Carbonífero. E é justamente nesse período do Carbonífero que essas plantas elas tiveram ali a sua abundância na sua distribuição e, consequentemente, alcançar outras áreas subsequentemente do ambiente terrestre ou até mesmo aquático, que ainda nós iremos ver ao longo da nossa aula de hoje. Então, nós temos já a percepção que essas plantas estão inseridas há cerca de 300 a 400 milhões de anos atrás. Mas como é que nós sabemos dessas informações? Nós sabemos dessas informações através dos registros fósseis que atualmente nós temos. Esses registros fósseis dessas plantas nos trazem a informação que essas plantas estão inseridas no planeta Terra há cerca de 300 a 400 milhões de anos atrás. E o que é interessante de falar sobre isso é que essas pteridófitas, no período do Carbonífero, elas conseguiam ali alcançar cerca de 30 metros de altura. E dentro desse parâmetro, elas acabavam criando grandes florestas no período do Carbonífero, né? Grandes florestas sendo desenvolvidas por pteridófitas, justamente porque essas plantas elas poderiam alcançar até mesmo 30 metros de altura. Então, nós podemos entender que, através dessa situação, essas plantas elas ficaram soterradas ao longo dos anos, fazendo com que esse processo dessas plantas ficarem soterradas durante todos esses bilhões de anos gerou um resultado. Gerou o que nós conhecemos nos dias atuais como o carvão, né? O carvão mineral. Então, esse carvão mineral, muitas das vezes, é utilizado nos dias atuais como um produto. Então, esse carvão mineral é o resultado dessas pteridófitas ancestrais que ficaram soterradas por milhares de anos atrás. Então, essas plantas, elas estão inseridas no nosso ambiente há milhões de anos atrás. E dentro desse parâmetro, a gente começa a se adentrar sobre alguns aspectos introdutórios ao que se retrata sobre as pteridófitas. As pteridófitas, elas englobam as samambaias e as licófitas, né, que são grupos de plantas que estão inseridas ao grupo das pteridófitas, né? Então nós temos as samambaias, que
Muitos de vocês conhecem essa samambaia, que são plantas que geralmente a nossa avó cria, até mesmo a nossa mãe, tem ali no jardim e dentre outros, né? Então, essas plantas, elas têm sua grande significância e relevância. Só que existe um grande parâmetro para ser importante a ser mencionado. Essas pteridófitas, elas não possuem semente, nem fruto e nem flor. Elas não possuem nenhum desses parâmetros que é normalmente encontrado em gimnospermas. Plantas como gimnospermas, nós encontramos flor, fruto e semente. Já nas pteridófitas, nós não encontramos esse tipo de característica sendo desenvolvida. E o que é interessante também de ser mencionado é que essas pteridófitas, elas são um grupo de plantas que estão no período de transição para que haja a invasão ao ambiente terrestre. O que a gente se desbruça a entender que inicialmente as plantas elas estavam submersas a estarem inseridas constantemente ao ambiente aquático. Ao longo do processo evolutivo das plantas, essas plantas gradativamente foram conquistando o ambiente terrestre. E é nesse caso que a gente se adentra às pteridófitas, né? As pteridófitas é justamente um marco inicial do processo transitório, onde as plantas elas começaram a deixar de forma abundante o ambiente aquático e começaram a ficar de forma mais predominante no ambiente terrestre. Só que, de toda forma, elas ainda necessitavam estar inseridas em algum ambiente onde tivesse umidade ou as proximidades de rios e lagos, porque essas plantas elas necessitam de água para promover o seu processo reprodutivo. E a gente ainda vai ver esse tipo de acometimento na nossa aula de hoje. Então, no Brasil, existe cerca de mais de 1.000 espécies de pteridófitas, que estão catalogadas e estão registradas no Brasil. Então, a gente pode descrever que existem samambaias, licopódios, cavalinhas, que são representantes do grupo das pteridófitas, né? E o que é importante também de ser mencionado, que foi um dos fatores primordiais para que essas plantas conseguissem alcançar o ambiente terrestre, foi porque essas plantas desenvolveram alguns mecanismos ao longo do processo evolutivo. Essas plantas elas começaram a desenvolver os tecidos de condução de seiva, que é justamente esses tecidos de condução de seiva que garantiu com que essa planta não só conseguisse alcançar o ambiente terrestre, mas propiciar para que ela conseguisse desenvolver os seus aspectos ao que está relacionado à sua altura. Lembra que eu falei anteriormente que elas conseguiam alcançar cerca de 30 metros de altura, desenvolvendo ali grandes florestas no período do Carbonífero? Então, essas plantas começaram a desenvolver os seus tecidos de condução de seiva, como, por exemplo, xilema e floema. O xilema vai ser um tecido de condução que vai ficar voltado para conseguir captar água e sais minerais para essa planta. Já o floema vai ser um tecido de condução que vai permitir à planta a captação de elementos orgânicos para a manutenção da vitalidade dessa planta. Então, dentro desse parâmetro, essas pteridófitas, elas ainda possuem o que nós descrevemos como lignina. Essa lignina garante com que essa planta consiga ter uma melhor resistência dentro do ambiente terrestre, além também do desenvolvimento de outros tecidos, como o esclerênquima, né? Então, essa planta, ela acabou que se desenvolvendo para ser inserida ao ambiente terrestre. Antes das pteridófitas, nós temos também outros representantes que conseguiram conquistar o ambiente terrestre, como as briófitas, que popularmente nós podemos conhecer como o musgo, né? Essas briófitas, elas não possuem vasos condutores de seiva e é por esse motivo que o musgo a gente encontra é,
pequenininho, com poucos centímetros, né, de comprimento. Então, o musgo ele não tem vasos condutores de seiva e esse é um dos fatores primordiais que fez com que essa planta não conseguisse desenvolver dentro dos seus aspectos de altura, por exemplo, né? Então, é, as pteridófitas, elas possuem o que nós chamamos de esporófito e gametófito. O que significa dizer isso? O gametófito é a parte dessa planta da pteridófita que vai ficar relacionada ali, a estar entrelaçada diretamente com os processos reprodutivos dessa planta. E esse gametófito não representa, em hipótese alguma, a fase dominante da pteridófita. A fase dominante da pteridófita é o esporófito. O esporófito é justamente tudo aquilo que é visível, que quando a gente bate o olho, a primeira coisa que a gente vê é a folhagem, né? Então, aquela folhagem é representativa daquilo que nós podemos descrever como o esporófito, que é a fase dominante dessa planta. E o que é interessante também de mencionar é que vocês podem observar na samambaia, que possivelmente possa ter na casa da avó de vocês, é que logo abaixo da folha daquela planta, vocês vão encontrar pequenas bolinhas de coloração amarelada, por exemplo. Logo abaixo da folha. Essas bolinhas amareladas, nós chamamos isso de soros. Esses soros é um aglomerado de vários esporos dessa planta, né? Porque essa planta, posteriormente, quando ela alcança a sua maturidade, ela agora terá a funcionalidade de espalhar esses esporos para que esses esporos eles sejam espalhados com auxílio da correnteza do vento e esses esporos alcancem outros territórios e essa planta consiga germinar em outras regiões. E assim, essa planta ir gradativamente conquistando outros ambientes, né? Então, a gente pode descrever que esse é um dos mecanismos que foi desenvolvido por essa planta já que leva-se em consideração que ela não tem fruto, ela não tem semente, ela não tem flor, então ela precisava desenvolver algum tipo de mecanismo para conseguir fazer a propagação da sua espécie, que é através desses esporos, que um conjunto desses esporos forma os soros. E vocês vão observar que existem várias estruturas dos soros que vão ficar submersas na região abaixo da folha, ou seja, na região inferior da folha. Então, o habitat dessa planta geralmente é um ambiente mais úmido, né? Essa planta ela não consegue sobreviver a um ambiente seco, por exemplo, né? Porque a princípio ela precisa de água para manter as suas questões hídricas e hidratação, e ela também precisa de água para fazer os seus processos reprodutivos, que a gente ainda vai ver um pouco mais para frente. Mas, ao que se retrata sobre os seus aspectos morfológicos, a gente pode descrever que essas pteridófitas, elas possuem raiz, caule e folha. Bora entender melhor um pouquinho sobre essas estruturas morfológicas dessa planta. As folhas, a gente já entende que ela está ali relacionada ao desenvolvimento da fotossíntese. E essa fotossíntese é um mecanismo pelo qual as plantas, de maneira generalizada, utiliza para a captação dos raios ultravioletas e, consequentemente, pegar esses raios ultravioletas do Sol e converter isso tudo em energia. O caule é uma estrutura que vai fornecer à planta sustentação das folhas e, ao mesmo tempo, ser a área pela qual as raízes irão nascer, né? Esse caule, em samambaias, principalmente, a gente pode descrever ele como rizoma, né? Então, esse rizoma é uma estrutura pela qual vai estar interligada diretamente a fazer a sustentação das folhas e também fazer a sustentação das raízes, e é justamente a área pela qual irá nascer as raízes, né? Então, qual é a função das raízes, em outras palavras?
A função das raízes é justamente propenciar com que essa planta consiga se fixar ao substrato de forma significativa, de forma com que essa planta ela não consiga sair daquele substrato de uma forma facilitada, né? Então essas raízes elas vão se aprofundando naquele substrato, naquela área pela qual essa planta está inserida e, consequentemente, essas raízes elas estão ali direcionadas para trazer a função de captação de água e sais minerais que estejam inseridas ao ambiente terrestre, né? Ou seja, ao substrato pelo qual essa planta está inserida. As folhas nós já conhecemos, que estão ali relacionadas ao processo de fotossíntese, e o rizoma, que também pode ser descrito como caule, é uma estrutura que vai estar relacionada ao processo de sustentação da folhagem e também para a imersão ali das raízes. Então, a gente pode descrever, por exemplo, algo que se retrata sobre os tecidos de condução de seiva, que é um dos fatores primordiais para que essa planta consiga se desenvolver, ou seja, crescer. A gente vai ter os seguintes tecidos de condução: xilema e floema. Xilema é um tecido de condução onde ele é unilateral, ou seja, a condução vai ser unicamente direcionada em um único sentido, o que é totalmente diferente de floema. Floema pode ser nos dois sentidos. Então, de toda forma, a gente pode descrever que xilema vai estar relacionado com a captação, por exemplo, de água e sais minerais, e o floema vai estar relacionado com a captação de substâncias orgânicas, né? Então, essa é uma das características fundamentais para que haja a sustentação dessa planta pteridófita. Então, esse tipo de tecido a gente conseguiria visualizar numa microscopia óptica, né? A gente iria conseguir visualizar tanto o xilema como o floema numa microscopia óptica, de repente, numa aula prática. Então, diante desse fato, a gente começa a descrever sobre o sistema radicular dessas plantas. A gente pode descrever que essas raízes, né, desse sistema radicular, elas têm a tendência a fazer com que essa planta cada vez mais ela fique inserida ao substrato. E essa é a função desse sistema radicular, promover a essa planta uma aderência extremamente fixa ao substrato e, ao mesmo tempo, fazer com que haja uma tentativa de alcançar água e sais minerais que estejam nas profundidades daquele substrato. Então, através disso, essas raízes elas estão ali inseridas para conseguir captar cada vez mais água e sais minerais e também fazer o processo de fixação dessa planta. Então, nós temos essas raízes que podem ser bem desenvolvidas, também nós temos as raízes adventícias, também nós temos as raízes principais, né, que são as raízes principais que geralmente elas vão ter os aspectos morfológicos de serem mais calibrosas. Então, essas raízes, elas garantem todo esse processo que eu mencionei para vocês anteriormente. Já o caule, que quando a gente se retrata as samambaias, a gente pode descrever como o rizoma. O rizoma, ele pode ter algumas características morfológicas em ser ereto ou rastejante. Então, a gente pode ter essas duas características morfológicas que podem ser encontradas nesse rizoma das samambaias, né? Lembrando, as samambaias são plantas que estão inseridas ao grupo das pteridófitas, né? Porque eu estou só falando sobre pteridófitas aqui. Então, esse rizoma das samambaias garante com que essa planta tenha um espaço de armazenamento energético. Ela também é uma área pela qual irá fazer a sustentação das folhas, é um local pelo qual irá também originar as raízes, permite também com que haja os aspectos reprodutivos dessa planta
E aí, consequentemente, esse rizoma garante com que haja o espaço de armazenamento energético para essa planta, caso haja necessidade. Caso essa planta sinta necessidade de ter uma fonte energética, ela vai pegar energia justamente desse rizoma, que é o espaço pelo qual está sendo armazenado essa energia. Então, ao que se retrata sobre as folhas, a gente já sabe que as folhas estão totalmente relacionadas ao processo de fotossíntese, mas existem algumas particularidades ao que se retrata aos aspectos morfológicos dessas folhas. A princípio, nós temos dois tipos de folhas, o que nós podemos descrever como megáfolos e micrófilos. Os micrófilos, como o próprio nome está falando, são folhas pequenininhas, né? Onde ela só possui um halo central, só tem uma nervura central. São folhas pequenas que não possuem ramificações de nervuras na região periférica dessa folha, né? Então, essas folhas elas não possuem lacunas foliculares e geralmente exemplares dessas folhas a gente pode encontrar em plantas que a gente pode descrever como licófitas, né? A gente pode encontrar esses micrófilos em licófitas, que essas licófitas também são exemplares do grupo das pteridófitas. Lembrando que as pteridófitas, elas também estão inseridas ao grupo que nós chamamos de plantas criptógamas. O que seria criptógamas? Criptógamas são plantas que são pteridófitas e briófitas. Como o foco da nossa aula de hoje não é briófitas, eu não vou falar sobre briófitas, certo? A gente só entende que as pteridófitas estão inseridas ao grupo dos criptógamos. Então, quando a gente fala agora sobre os megáfolos, né, que é esse segundo tipo de folha, os megáfolos, eles já são folhas que podem ser representadas por folhas das samambaias, onde são folhas maiores e possuem ramificações de nervuras em toda a região periférica da folha, né? Não existe só um halo central na folha, mas existem também ramificações de nervuras em toda a região da folha, né? Principalmente na região mais periférica dessa folha, contendo ali múltiplos feixes vasculares nessa folha. Então, a gente tem ali nessa folha essas ramificações que traz a representatividade daquilo que nós podemos exemplificar como as samambaias, que possuem esse tipo de folhagem. Então, recapitulando, essas pteridófitas elas não possuem sementes, flores e fruto. Então, como é que essas plantas conseguem desenvolver a reprodução e, consequentemente, o seu ciclo de vida? Elas conseguem desenvolver o seu ciclo de vida utilizando alguns mecanismos. Por exemplo, vamos citar aqui uma situação. Está chovendo, né? A chuva vai propenciar com que água seja inserida ao gametófito da pteridófita. O que é o gametófito? O gametófito é a fase que não é dominante da pteridófita. Esse gametófito ele vai ser mergulhado por água. Consequentemente, o gametófito vai liberar o que nós chamamos de anterozoide. Esse anterozoide é como se fosse o espermatozoide. Só que a diferença entre o espermatozoide é que esse anterozoide ele tem alguns aspectos morfológicos diferenciados, como por exemplo a presença de dois flagelos. Então, esse anterozoide será liberado e ele vai literalmente nadar na água que está no gametófito. Esse anterozoide, ele vai em busca
do arquegônio, que é a estrutura que vai armazenar a osfera, que é como se fosse o óvulo, né? Então, esse anterozoide ele vai literalmente nadando com auxílio da água que está inserida no gametófito. Ele vai nadando, encontra o arquegônio. Ao encontrar o arquegônio, esse anterozoide ele fecunda com a osfera. Subsequentemente, com a fecundação, irá dar origem a uma nova prole dessa planta da pteridófita, dando origem ali a os esporos, que um conjunto desses esporos situados na margem inferior da folha forma os soros. E esses soros, né, serão espalhados, esses esporos serão espalhados com auxílio do vento, da correnteza do vento, fazendo com que essa planta consiga brotar em outras regiões do território terrestre, né? Então, nós podemos descrever que existe pelo menos dois tipos de esporos: aqueles esporos que são isolados ou aqueles que são agrupados, que esses agrupados a gente já conhece como soros, né? Então, esses soros, geralmente, a gente pode encontrar eles sendo protegidos por uma membrana, que nós chamamos essa membrana de indúzio. Ela vai protegendo e envolvendo esse soro para que essas estruturas elas não fiquem facilmente sendo liberadas sem que haja o momento propenso, né? O que é um momento propenso? O momento propenso é justamente aquele pelo qual está tendo uma ventania, né? Então, se não tiver ventania, não se faz a necessidade da perpetuação e da liberação desses esporos, né? Então, geralmente, nós podemos descrever que as pteridófitas elas possuem dois ciclos de vida, né? Duas alternâncias de gerações. O que nós chamamos de esporófito, a fase do esporófito, e a fase do gametófito. É um ciclo de vida duplo, né? Então, a gente pode descrever que o esporófito é justamente aquela área pela qual é visível, onde a gente consegue ver de fato a planta, e é nesse quesito que a gente consegue entender que não existe dependência de água no esporófito, a não ser a dependência daquilo que se retrata a hidratação da planta. Mas ao que se retrata sobre os aspectos reprodutivos, não existe dependência, né? Esse esporófito ele é completamente independente. E claro, esse esporófito, por ter ali as folhas, ele vai desencadear na fotossíntese. Já o gametófito é uma estrutura pequena que não condiz com a fase dominante da pteridófita e, por incrível que pareça, ele também está relacionado com os processos de fotossíntese e, nesse parâmetro, ele depende de água. Como nós já vimos anteriormente, ele depende de água para desencadear os processos reprodutivos, onde o anterozoide será liberado para que haja o encontro com a osfera e fazer a fecundação dessa planta. Então, a gente pode descrever que existe essa dependência hídrica, né? Então, a gente pode descrever que depois da fecundação vai dar origem a um gametófito jovem. Esse gametófito jovem, ele vai alcançar ali o seu desenvolvimento para formar o esporófito. Desse esporófito jovem vai formar um esporófito que vai ficar voltado para os seus aspectos reprodutivos, ao que se retrata na formação dos soros, que são as estruturas pelas quais irão ter a função de perpetuação, de germinar, essa é a melhor palavra, germinar outras regiões daquele território. Então, diante disso, a gente começa a falar sobre os aspectos da classificação das pteridófitas, que eu vou deixar para a nossa próxima aula. Então, essa aula está sendo dividida em duas, né?
A próxima aula eu vou falar sobre a classificação das pteridófitas. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com a galera, deixar nos comentários quaisquer dúvidas que vocês estiverem aqui e ativar o sininho para receber as próximas notificações dos meus próximos vídeos. Até mais, pessoal!